Falar do Palmeiras, para falar do Verdão, Palmeiras que está na ressaca depois da derrota diante da equipe do Botafogo. Fala do Verdão, Gustavo Soler. Bora lá, né? O Palmeiras que não joga neste final de semana, exatamente porque teve o jogo antecipado no duelo contra o Botafogo, perdeu no Allianz Parque por 3-1, por sinal o Palmeiras só teve uma vitória contra os times do G6 do Campeonato Brasileiro, né? Um triunfo contra o São Paulo por 2-1 no Allianz Parque, foram outros 5 empates e 4 derrotas, sendo 2 dessas derrotas na condição de mandante para o Internacional na Arena Barueri, no início do Campeonato Brasileiro, e o do último, da última terça-feira, a derrota 3-1 para a equipe do Botafogo. E agora o Palmeiras não depende mais de si para ser campeão brasileiro, precisa vencer os 2 próximos jogos e torcer ou por 2 empates do Botafogo ou por pelo menos uma derrota do Botafogo. Ou seja, o Palmeiras tem que ter ali um jogo com 3 pontos contra o Cruzeiro e torcer para na quarta-feira o Botafogo perder para o Internacional. E aí o Palmeiras já assumiria novamente a liderança do Campeonato Brasileiro e iria para a última rodada dependendo apenas de si. Esse seria o cenário para o Palmeiras não depender de resultados da equipe do Botafogo. Uma derrota do Fogão em Porto Alegre e uma vitória do Palmeiras em Belo Horizonte. O Palmeiras que retorna às atividades nesta sexta-feira na Academia de Futebol, e ontem brinquei com isso no início do resenha do Donos da Bola, que teve o anúncio assustador por parte do LAFC dos Estados Unidos, anunciando que o Atuesta não ficará no clube norte-americano, não terá o seu passe comprado, até porque ele não atingiu as metas contratuais que estavam previstas e seria um dinheiro elevado, né, que a equipe norte-americana teria que desembolsar para recontratar o Atuesta, né? O Atuesta ele estava já no LAFC, ele é comprado pelo Palmeiras, não desempenha no Palmeiras e é emprestado novamente para a equipe dos Estados Unidos. Então, o que acontece neste momento? O Palmeiras já comunicou o staff do jogador que, não vão ficar com você aí, pode procurar outro clube, ou para empréstimo, ou para uma venda em definitivo, porque no Palmeiras você não terá espaço em 2025. Mesmo com o Palmeiras já tendo ali a possibilidade de negociar Gabriel Menino, Zé Rafael e o próprio Richard Rios, 3 jogadores que atuam na função do Atuesta, mas o colombiano não está nos planos, né? O Palmeiras, neste momento, para a função de camisa 8, tem ali observado, sondado o Hércules do Fortaleza. Bom jogador, tá fazendo uma ótima temporada o Hércules, né? Um dos destaques dessa equipe do Fortaleza que estará na próxima edição da Copa Libertadores da América. Um detalhe importante, Palmeiras não fez ainda proposta oficial pelo Hércules, até porque o Fortaleza não vai ouvir neste momento nenhuma proposta, até porque o clube ainda está disputando e sonhando com coisas importantes dentro do Campeonato Brasileiro, de garantir uma classificação na maior possibilidade ali, né, de classificação na tabela, né, a melhor campanha possível para arrecadar o melhor prêmio possível dentro do Campeonato Brasileiro. Então, nesse momento, o Fortaleza não vai conversar. A partir do dia 9 de dezembro, aí sim, pode ser que evolua essa sondagem para uma proposta, mas hoje não tem proposta para o Hércules. Assim como o Palmeiras também aguarda chegar um papel ali timbrado, bonitinho, do Manchester United, que novamente procurou o Palmeiras para saber do Richard Rios. A informação trazida em primeira mão pelo meu parceiro Felipe Facincani sobre essa possibilidade do Manchester United colocar 20 milhões de euros para o Palmeiras na compra do Richard Rios. O Palmeiras tinha a intenção de ter o Richard Rios e outros jogadores que já tiveram propostas esse ano para a Copa do Mundo de Clubes, que acontece entre junho e julho do ano que vem. E aí depois poderia negociar esses atletas. O Richard Rios é um jogador que o Palmeiras gostaria de vender apenas depois do Mundial nos Estados Unidos. No entanto, se pintar, tá carimbado aqui o papel, é vintão fixo, a gente pode negociar mais algumas metas, mas se chegar realmente, aí o Palmeiras pode ceder
e negociar o Richard Rios já no término da temporada, até porque é um jogador que vem oscilando bastante, então seria ali, quem sabe, um cavalo selado, né, para aproveitar essa oportunidade, fazer uma grana e trazer um jogador ainda melhor do que o próprio Richard Rios. É isso que eu ia até te perguntar. O desempenho dele deve afetar muito, né? Assim, no sentido de, o Palmeiras deve pensar, a gente queria esperar até o Mundial do ano que vem, o Super Mundial, ter a possibilidade de usar o Richard Rios, que é um atleta que no começo do ano estava muito bem, até no fim do ano passado estava muito bem. Chegou a fazer boas partidas até depois da Copa América, mas fez mais partidas ruins do que boas depois da disputa da Copa América. Caiu muito de rendimento. O quanto que isso também afeta, Soler, uma possível venda? Quanto que o Palmeiras pode virar e falar assim, não, realmente não tem dado certo? Ou vai que o Richard Rios nessas 3 rodadas finais joga muito? O Palmeiras talvez segure um pouco? Você acha que essa possibilidade existe? O Palmeiras tinha pelo menos a intenção de, só sai depois do Mundial, mas dependendo do que chegar, se melhorar, se esses 20 se transformarem em 20 fixos, mais 5 em metas, já vira uma parada melhor. E aí, é claro, né, tem toda essa pressão de, é um jogador que já oscilou, que já viveu momentos que não foi titular dentro da equipe, então o Palmeiras vai olhar com carinho. Se chegar realmente papel timbrado, é para janeiro, o Palmeiras pode ser que faça negócio sim com o Richard Rios, e aí seria uma situação de o Figueiredo, ele vai subir para o profissional, vai ocupar a vaga do Gabriel Menino, que é um jogador que o Palmeiras gostaria de negociar. O Hércules, se o Palmeiras fizer uma proposta, seria para uma vaga do Zé Rafael. E aí você teria a possibilidade de comprar outro jogador para o setor para substituir o próprio Richard Rios. Lembrando que a partir das 9 horas da noite teremos a exibição da Voz do Brasil. Então, essas questões de jogadores, de saídas e chegadas, serão muito definidas a partir do dia 9 de dezembro. Até porque o Palmeiras ainda sonha com a conquista do título brasileiro, né? E aí, só repetindo a informação que já trouxe aqui sobre os nomes de atletas que hoje são considerados negociáveis dentro do clube. O Naves, que já pediu para ter mais minutos e no Palmeiras será difícil isso acontecer. O Vanderlan, que nessa temporada oscilou muito, não fez um grande ano o Vanderlan. O Gabriel Menino, que já tá entrando no espectro do Peter Pan da bola, tá passando o ano, ele vai regredindo na questão de ter mais oportunidades, de ser titular, de voltar ali a disputar a posição. Hoje ele é o terceiro para jogar de ponta direita, ele é o terceiro para entrar como meio armador, ele é o terceiro para ser segundo volante, ele é o terceiro para ser primeiro volante. Então é um jogador que tá ficando caro para aquilo que ele tá entregando. Quando ele começou no Palmeiras havia muita expectativa, né? Ele começou que nem um rojão, né? Chegou estourando, jogando muita bola. Eu não acho que ele seja um jogador ruim, né? Ele é muito bom de bola. Ele é muito bom de bola. A questão é que faz tempo que ele não tá mostrando esse talento todo que ele tem em campo. Talvez seja aquele cara que, ao sair do Palmeiras, comece a jogar bem em outra equipe, né? Comece a se adaptar em outra equipe. Diferente até do que foi. É que o Patrick de Paula foi um caso à parte, porque ele teve uma lesão grave também, né? Enfim, mas o Patrick de Paula também havia uma... Eu achava o Patrick de Paula um baita jogador no Palmeiras. Ele jogava... Eu não tinha certeza que ele ia pegar a seleção a qualquer momento. O estilo dele é difícil de se encontrar, enfim. É que ele passou... No Palmeiras ele teve aqueles baixos, aquelas situações em que o comportamento dele não era dos melhores e tudo mais, foi vendido... Ele e o Menino, né? Eles foram barrados do Mundial de Clubes que o Palmeiras faz a final contra o Chelsea. Os dois não vão por questões disciplinares. Sim. E foi, aliás, um dos primeiros momentos... momentos... O René, o zagueiro também, né? Que depois os primeiros momentos que o... causando um acidente e acabando com a vida de uma pessoa. E foi um dos primeiros momentos que o Abel teve de se posicionar firme no Palmeiras. Sim. Que ele falou, não é possível, não tem como manter esses caras aqui. Mas... eu esperava muito também do Menino. O Menino saiu, inclusive, do Guarani, né? Foi revelado... é revelado pelo Palmeiras. Saiu da base do Guarani, ele tinha 12 anos. Ele saiu cedo do Guarani, é verdade. E aí depois foi pro Palmeiras e tudo mais. Mas eu esperava mais. E aí você falava da lista também dos jogadores que vão sair, dos medalhões, dizendo assim, o Veiga, sei lá, Maurício, que foi recém-contratado. Existe a possibilidade de um desses caras saírem ou o Palmeiras... Dos jogadores que passam a barreira ali de um salário
que passa de um milhãozinho por mês, o único que tá na mira ali para ser negociado, os únicos, né, Zé Rafael e Rony. Sim. Dos jogadores que ganham ali um patamar financeiro bem elevado, até porque são 2 jogadores que esse ano não aconteceram. Se a gente pegar o que foi Zé Rafael em 22 e 23, cara, ele não existiu em 24. Infelizmente, porque ele tem muita qualidade, é muito bom jogador. Só que esse ano ele não jogou. Esse ano ele não conseguiu produzir nada pro Palmeiras. O Rony bateu 100 dias sem marcar um gol. E tá toda hora nas entrelinhas ali, né, passando, vazando pra um pessoal que, pô, tô insatisfeito com o banco. Ele é titular, não corresponde. Então, são 2 caras aí que são tratados, né, como medalhões dentro do Palmeiras pela quantidade de títulos e porque foram titulares na era Abel Ferreira. O 4º ano do Abel eles foram titulares em 3 anos seguidos, mas agora são 2 caras que não conseguem performar em 2024 e por isso, se aparecer alguma coisa interessante por eles, o Palmeiras não vai fazer jogo duro para segurar. E olha que vai ser, eu acredito que pro torcedor do Palmeiras, claro, apesar de entender a situação, acho que a despedida do Zé Rafael vai ser um pouco dolorida, né? Porque ele foi importante. Foi muito. Assim, um baita jogador. 2023 ele foi o melhor jogador do Palmeiras se a gente pegar de janeiro a dezembro. É claro, o Hendrick, a reta final do Brasileiro, foi assustador o que o menino fez. Mas você pegar o ano inteiro, que foi o ano que o Zé Rafael teve que jogar improvisado de primeiro volante, cara, ele foi o jogador que manteve o sarrafo lá em cima, a média muito alta de atuação. Ele, assim, até em comparação, o Rony, a impressão que dá é que ele já tá com um pé fora do Palmeiras faz um tempo, né? Que o torcedor já não anda com uma relação muito boa com ele também procurou isso, enfim, e não tem jogado bem. Mas o Zé Rafael, apesar de não viver a melhor temporada, longe de ser a melhor temporada dele no Palmeiras, talvez a pior, mas ele, a identificação que ele tem com o clube. Sim. Ele é torcedor assumido do Palmeiras, né? Eu gosto muito dele. Eu gosto muito do. É que realmente, o Palmeiras tem uma postura que eu também acho interessante, que é a seguinte, cara, não tem gratidão, pô. Tem gratidão por tudo que ele fez? Tem. Mas isso você demonstra dando premiações pro cara, mostrando isso de alguma forma que compense a ele, até financeiramente falando, que ele ganha bem e tudo mais. Mas chega um momento que, desportivamente, você precisa do cara que renda. E ele tá ficando no banco. O Aníbal engoliu ele em muitas possibilidades. O Richardson tá melhor. Às vezes ele nem joga, o Palmeiras não tem outro volante. Exato. Coloca o Maurício Veiga como 2 meias. Então, eu acho que é a coisa do ciclo, né? O ciclo já foi. Mas eu imagino que vai ser uma despedida dolorosa do torcedor com o Zé Rafael. É um jogador que ele criou uma identidade, mas que infelizmente esse ano... Falo infelizmente porque ele jogou muita bola, cara. Ele é muito bom. Mas infelizmente, é duro quando a gente vê um cara que performou tão bem nos últimos anos, no outro ele sumir, né? Independentemente do time que ele atue, né? A gente já viu várias vezes isso acontecer. Então alguns ciclos devem ser encerrados. O Abel Ferreira ele deixou isso no ar na entrevista coletiva, né? Falou depois da derrota para o Botafogo que o planejamento de 2025 já está bem encaminhado e o torcedor pode ficar tranquilo. E aí tem essa questão também, precisa subir um degrauzinho, precisa começar a trazer gente também ali com mais capricho, mais costas largas pra na hora que chegar a pressão, dá em mim que eu resolvo. Porque o Palmeiras tem o Veiga, que é extremamente decisivo. Tem o Estevão, que é extremamente decisivo. E aí o Felipe Anderson não chuta pro gol. E muita gente esperava o Rony perde que fosse gol, ele, né? Exato. O Flaco Lopes, de novo ele teve a bola do jogo contra o Botafogo e perdeu a bola do jogo. Então precisa elevar esse padrão de contratação. Contratar um jovem para ele crescer, evoluir no Palmeiras e virar um ídolo. Isso tem que continuar acontecendo. Mas você também tem que trazer no que vem os cascudos. Os caras que não tem medo de cara feia. Você ir atrás de jogador. Isso vai ter um Mundial ano que vem, cara. Mas sinceramente, essa Copa do Mundo de Clubes, o Mundial do ano que vem, ele não é pra time sul-americano, não é pra time asiático, sem contar a parte da Arábia Saudita, não é pra time africano, não é pra time intermediário da Europa, não é pra time norte-americano. Ele é feito pros gigantes europeus. Sim. Tem uma questão, Palmeiras cai num grupo, vai. Bayern de Munique, Palmeiras
Al Hilal e Atlético de Madrid. Não tem o que fazer. Mas se cai num grupo Palmeiras, Porto, Ulsan da Coreia do Sul e o Al Ahly do Egito, Palmeiras passa. Então vai depender também do sorteio. O que acontecer no dia 5, que vai ser a data do sorteio do Mundial de Clubes, vai ditar também o que o Palmeiras vai ter pela frente. Então, o Mundial ele vai ser algo para você disputar algo novo, inédito e ver o que vai acontecer. O Palmeiras tem que se reforçar para jogar Brasileiro, para jogar a Copa do Brasil, que não vence a Copa do Brasil desde 2020, para jogar Libertadores, que ontem comemorou 3 anos da última conquista, para disputar os campeonatos que você terá ao longo do ano. O Mundial será uma cerejinha do bolo. Pô, o Palmeiras terminar nas quartas de final do Mundial, caindo, sei lá, pro Real Madrid com gol do Vinícius Júnior, foi uma grande campanha. O Palmeiras cair na fase de grupos, pegando, sei lá, Real Madrid, Inter de Milão e Al Hilal. Não tinha o que fazer. Então, o Mundial ele é a cerejinha ali pra você vai disputar e ver teu nível contra os caras. Mas dependendo do grupo, não tem muito o que fazer, né? Fora que assim como o Flamengo, Fluminense, Botafogo ou Galo. Também são outros times brasileiros que vão chegar para disputar esse torneio. Dependendo do grupo, você imagina que eles conseguem classificar. Mas se o Flamengo cai também num grupo com Al Hilal, Real Madrid e sei lá, e o Arsenal... É difícil. Não tem o que fazer, meu filho. Não tem o que fazer. E assim...